Explosão no Líbano. Um país em choque, de luto. E pior ainda, com crise econômica e hiperinflação. Coluna de volta. Gente, a coluna tava prontinha. Eu ia falar de China, tava tudo certinho, o roteiro pronto. Aí a notícia se impôs. Eu tenho essa coisa do tempo de redação, essa pressão. Vem a notícia, eu já quero falar sobre isso. Eu vou falar também no fim do vídeo sobre a onda de ódio que eu recebi por conta da coluna da semana passada, em que eu ousei citar o filho do presidente e veio uma onda de bolsominions me atacando. Eu vou falar depois. Vamos pro assunto da semana primeiro. A pauta não podia ser outra, eu vou falar de Líbano. Você já deve ter visto a imagem 1000 vezes, por vários ângulos. São realmente impressionantes. Agora, quando você viu pela primeira vez essas imagens dessas explosões ali no porto de Beirute, o que você pensou? Você pensou em atentado? Eu pensei em atentado de cara e eu fiquei até meio me sentindo culpado, assim, porque é meio que um preconceito. Você pensar num país, houve uma explosão, você automaticamente já pensa em atentado. Bem, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, os indícios dão conta de que foi uma explosão acidental. No máximo, uma negligência ou imprudência. Mas para esse meu vídeo aqui, o que levou a esse estrondo não vem ao caso. Eu queria falar dessa ideia que levou muita gente, inclusive eu, a pensar que se tratava de terrorismo. Quando a gente lê um pouco sobre o Líbano, a gente acaba achando que a possibilidade de atentado está sempre presente. Há sempre uma tensão inversamente proporcional, aliás, ao tamanho do país, que para os padrões brasileiros é minúsculo. Metade do tamanho de Sergipe, o menor estado brasileiro, de norte a sul do país, são menos de 200 quilômetros. Imagina, 200 quilômetros. E a tensão, de fato, vem de todos os lados. No sul, Israel, país inimigo. Eu tive na fronteira do Líbano com Israel, na cidade de Metula. Tem tipo um jardim da casa, você atravessa a rua, já tem uma cerca ali separando do Líbano. Não dá para atravessar ali por nenhum ponto, a fronteira é fechada. Se você tiver, por exemplo, um carimbo de Israel no seu passaporte, não entra no Líbano. Além de ter a entrada negada, você ainda pode ter, tecnicamente, a chance de ser preso. E se você tiver pisado no Líbano, tecnicamente você até pode entrar em Israel, mas vai dar muito trabalho, você vai perder muitas horas na imigração, muitas perguntas, muitas pessoas fazendo 1000 perguntas. Tem uma missão de paz no sul do Líbano, que foi criada em 1978, para garantir que as forças de Israel deixassem aquela região, o que só aconteceu no ano 2000. Eles fazem um patrulhamento da área para garantir a paz na região. Tem mais de 10 mil soldados, de mais de 40 países, mas no fim das contas é simbólico, principalmente se comparado a Israel, que é uma potência militar com capacidade nuclear, inclusive, o que Israel jamais confirmou na sua história. Mas todo mundo sabe que Israel tem bomba atômica. A presença da ONU ali não evitou, por exemplo, a presença de Israel no sul do Líbano por anos e não evitou conflitos entre Israel e o grupo armado Hezbollah. Vou abrir um parênteses aqui. Eu falei grupo armado Hezbollah, é assim que muitas agências internacionais costumam falar. Não falam em grupo terrorista, como defendem os governos dos Estados Unidos, de Israel, da Arábia Saudita. É um grupo armado e financiado por Irã e Síria. No Líbano, o Hezbollah tem seu lado partido político. O próprio nome quer dizer Partido de Deus. E atualmente 10% dos assentos no parlamento libanês são do Hezbollah. A União Europeia, é curioso, ela reconhece esse lado político do Hezbollah e só considera terrorista o lado armado. Então, se você quer chamar de terrorista, pode chamar tranquilo, não está errado. Então, fechei o parênteses aqui do Hezbollah. Bem, falei aí de Israel, e tem um vizinho ali, norte e leste, que é a Síria. E nem precisa falar muito da Síria, porque a gente tem visto imagens da Síria com muita frequência. O país está em guerra civil há quase 10 anos. E nessa guerra todo mundo já meteu a colher. Obviamente, o governo sírio, está lá envolvido, do ditador Bashar al-Assad, que completou 20 anos no poder, assumiu depois do pai. Quem mais se meteu? O Irã, os vizinhos ali, Irã e Turquia. Estados Unidos já se meteu, Rússia e o Daesh, mais conhecido como Estado Islâmico, e também o Hezbollah. Olha, dentro do Líbano, os apoiadores do Hezbollah tendem a apoiar o regime sírio, o Hezbollah xiita. Os sunitas pendem ali para o lado dos rebeldes, insurgentes, ou seja, anti-governo sírio. A guerra, que a gente acompanha há quase uma década, está dentro da política libanesa. E, historicamente, há um sentimento na Síria de que o Líbano faz parte de uma espécie de grande Síria.
E a Síria, lembrando, já ocupou o Líbano por quase 30 anos até 2005, ou seja, até ontem. Eu falei da tensão Líbano e Israel, que são países que não têm relações diplomáticas. Falei rapidamente da tensão da Síria. E tem ainda a tensão interna. Tem uma tensão que é estrutural. Desde a independência da França, lá nos anos 40, tem um acordo tácito ali de distribuição de poder para caber num país ali que é muito diverso quando o assunto é religião. Tem uma regra. O presidente e chefe das Forças Armadas são sempre cristãos. Os primeiros ministros, muçulmanos sunitas. O presidente do parlamento, muçulmano xiita. O vice-presidente do parlamento é cristão grego ortodoxo. Aí você pode se perguntar, como é que você congela uma estrutura de poder assim, por mais de 70 anos, e se a população mudar, aumentar o número de um grupo religioso, por exemplo? Pois é, no Líbano é proibido fazer censo demográfico. Então você tem uma configuração de poder desenhada antes do fim da Segunda Guerra para administrar um país do século XXI. Tensão. Tensão com Israel, tensão com a Síria, tem essa questão tensa estrutural interna, e tem outros dois focos de tensão que eu queria destacar aqui. Bem, tem uma questão importante que está para sair, o resultado do julgamento sobre a morte do ex-primeiro-ministro Rafik Hariri, que foi morto no atentado em 2005. São 4 suspeitos sendo julgados, a revelia, são 4 integrantes do Hezbollah. O Hezbollah nega. Hezbollah lembra? Milícia armada, partido político, nega envolvimento. Mas, mais um ingrediente, colapso econômico, que motivou inclusive uma onda de protestos que culminou na queda do primeiro-ministro Saad Hariri, que é filho do Hariri pai, que morreu no atentado, e vai rolar o julgamento, vai ter resultado agora. Tem inflação também, aliás é hiperinflação, que está destruindo o poder de compra das famílias. Aliás, hoje no mundo só Líbano e Venezuela estão com hiperinflação. Não tem, por exemplo, mais carne no rancho das Forças Armadas. Restaurantes fechando ou deixando de servir carne, por exemplo. Sistema elétrico precário, falta luz o tempo inteiro. Importar carne, muito caro. Medicamentos e equipamentos médicos, impagáveis. E tudo isso num ano de pandemia. Todas essas tensões que eu listei, e tantas outras que eu não listei, poderiam, vamos combinar, facilmente ter culminado em violência, um atentado. Então, quando a gente viu aquela coluna de fumaça no porto de Beirute, a ideia de terrorismo vem mesmo à cabeça quase que naturalmente. A explosão atingiu um país colapsado, com população empobrecida e insatisfeita com um governo visto por ela como corrupto e governado por uma elite que levou o país a essa situação sem precedentes. Muito triste. No Brasil, tem mais descendentes de libaneses do que a própria população do Líbano. Então fica aqui a minha solidariedade aos libaneses e aos descendentes deles no mundo e, claro, aqui no Brasil. E aí, gente, eu consegui falar sobre o Líbano sem usar a metáfora barril de pólvora. Mas é um barril de pólvora. É um barril de pólvora, eu não usei essa metáfora, foi difícil não usar. Eu queria falar da coluna da semana passada. Na coluna da semana passada, eu fiz um comentário sobre aquela troca de farpas que houve entre o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Brasil, Eduardo Bolsonaro, e o seu homólogo lá na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E eu recebi uma chuva de ódio. Porque o deputado Eduardo Bolsonaro comentou um tweet meu, e mais do que comentar um tweet meu, ele printou e postou no Instagram dele lá, e aí eu recebi uma chuva de ódio. Só lembrando a história rapidamente, o deputado Eduardo Bolsonaro fez um apoio público à campanha do presidente Donald Trump à reeleição. O chefe do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados interveio e falou para a família Bolsonaro ficar fora da questão eleitoral dos Estados Unidos. E eu argumentei na minha coluna que você não pode tratar a diplomacia como algo pessoal, você tem que tratar como uma questão de Estado.
E foi isso exatamente que eu expus. E ele disse que não teria problema algum em pautar o acordo Mercosul-União Europeia na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, mesmo que ele não curtisse o Macron, que é o caso. O que acabou reforçando a minha ideia de que ele age de forma pessoal e não de Estado. A ideia de curtir ou não curtir o Macron não deveria nem estar em pauta. E eu convidei o deputado para uma entrevista, até agora não respondeu, não sei nem se ele viu, mas foi feita o convite para a entrevista. Bem, vamos ler mensagens relativas à semana passada. Beatriz Biagini ou Biagini, não sei como é que fala. Ela diz: impressão minha, você tem ousado um pouco mais na edição agora com um canal próprio. As minhas limitações estão só no superego. Eu vou lá por minha conta e risco. Tudo que você vê é por conta e risco, como eu disse. Eu que faço a luz, faço áudio, faço roteiro, eu me gravo, eu falo aqui, eu medito, então é tudo por minha conta. Então não sei se eu estou usando mais, mas o que eu posso dizer, não sei se é bom ou ruim, mas tudo que você vir aqui sou eu. Felipe de Oliveira Mateus, ele diz: Garrone, fala do quem você costuma ler, acompanhar na imprensa para se manter informado, colunistas, articulistas e etc. Eu tô tendo uma leitura muito mais fragmentada, não sei se acontece isso com vocês. Então a ideia de você parar e consumir um único jornal ficou um pouco obsoleta, né? A gente vai abrindo um pouco as páginas, daqui a pouco você está lendo 20 jornais e não está lendo nenhum, e eu estou indo por esse caminho. É claro que eu tenho as leituras preferidas, assim. Vou falar das publicações de fora, que tem mais a ver com o que eu falo aqui. Eu leio muito Guardian e BBC. Para mim seria o básico, assim, e vou lendo o que pinta de jornal. Agora que eu tô na quarentena, eu tava ouvindo muito podcast. Eu via os programas da CNN americana, em forma de podcast, quando eu tava na rua. Agora, como eu não saio de casa, parei de ouvir. Então, isso eu não tô ouvindo mais. Tem os canais do YouTube que eu sigo. Eu gosto muito dos programas jornalísticos americanos que tem um quê de humor, como o John Oliver e o Trevor Noah, por exemplo. São dois que eu gosto muito. Tento acompanhar quase tudo que eles publicam no canal do YouTube. Leitura. Livro eu guardo muito pouco, aqui em casa tem pouquíssimos, que para mim livro tem que circular. Eu me lembro, por exemplo, quando eu li Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, que é passado na Islândia, tem um trecho em que o cara tem uma biblioteca e a biblioteca tá vazia. Aí chega o personagem principal e fala: pô, onde é que estão os livros? Ele fala: livro não é para ficar na biblioteca, é para circular. E eu ponho para circular. Então aqui tem pouca coisa. Esse aqui, por exemplo, esse livro está separado aqui porque eu ia citar na coluna de hoje, mas acabou que eu mudei o assunto da coluna de hoje. Eu ia falar de China, acabei falando de Líbano. Talvez eu fale de China, então, na semana que vem. Islam, The Future of Tolerance. É uma conversa entre o Sam Harris e o Maajid Nawaz. O Sam Harris é um ateu famoso, vocês devem ter ouvido falar já. E o Maajid Nawaz não é tão conhecido no Brasil. Atualmente, ele tem um programa de rádio no Reino Unido. E ele tem uma ONG que é uma ONG contra o radicalismo islâmico. Ele mesmo já foi filiado a um grupo radical islâmico, foi preso e tal. E hoje ele virou um militante contra o radicalismo islâmico. E aqui tem uma conversa. A capa do livro era aquela capa mais bonitinha, mas eu prefiro essa capa preta, assim. Eu vou botar aqui a capa do original do livro. Por exemplo, isso aqui é um livro que estava aqui porque eu dei uma relida. É um livro que é um livro de diálogo, né? Eu li uma lida rápida para fazer a coluna que acabou caindo, talvez fique na semana que vem. E por conta das minhas outras atribuições profissionais, eu estou lendo também muito trabalho científico sobre os mais diversos assuntos. E o meu trabalho é basicamente isso é um privilégio, né? O meu trabalho é basicamente estudo e edição, e gravação. Estudo, edição e gravação. Eu acho muito legal eu poder fazer disso o meu trabalho. Enfim, já me perdi, mas Felipe, espero ter respondido. Eu falei um monte de coisa, não sei se eu falei alguma coisa, mas vamos lá. Cristiane Leão, ela diz: como faz para dar 10 likes? Muito bom, Garrone, parabéns, viu? Teve os bolsominions que me odiaram, mas a Cristiane queria dar 10 likes. Muito obrigado, Cristiane. Você não pode dar 10 likes, pode dar um só, e é bom dar o like, porque aí os próximos vídeos vão aparecer na sua timeline. Não é por mim, é por você. A câmera desligou, eu tive que voltar aqui. Tamara Alves da Silva, toda sorridente, diz: gente, eu quero um vídeo da mamãe Garrone, elegante e maravilhosa. Então, eu peguei sua mensagem, mandei pra minha mãe e ela mandou um vídeo. Olha só.
Oi, gente. Mamãe Garrone falando com seu filhinho de 2 meses aqui no colo que está me mordendo, porque é uma peste. Um beijo para todo mundo. Tâmara, gostei muito da tua mensagem. Eu estou me sentindo muito. Aí eu abri para ver sua foto. Nossa, você parece ter o meu temperamento. Super descolada, super conversadeira. Eu sou essa mesmo. Agora eu estou até mais comedida, mas quando eu era nova, nossa. O que que vocês estão querendo? É que eu faça um vídeo com o Nelsinho. Nelsinho! Eu queria sugestão de vocês e continuem mandando mensagem, hein? Encheu minha bola, ganhei meu dia. Um beijo para vocês. Eu adoro quando tem uma historinha por trás aqui, ó. O Bruno Jacobi, ou Jacobi, sei lá. Ele diz: Garrone, parabéns pela coluna, sempre aprendo muito. Só que você leu o comentário da minha namorada Cristiele. Se não ler o meu, vai causar um climão em casa. Então tá lido, sem climão, só amor, muito amor. Vou falar em amor, hoje aqui, ó, tem livro do amor aqui, ó. Falando do amor, livro do amor, pesquisa, é muito bom. A coluna vai ficando por aqui e é claro que a gente está encaminhando para a coluninha do Francisco. E eu achava, não acho mais, que o Francisco ia se esgotar de pauta. Primeiro eu achava que as minhas pautas iam esgotar, eu ia ficar sem assunto, toda semana tem que trazer um assunto, não falta assunto. Aí eu achava que iam acabar as pautas do Francisco, ainda mais agora nesse esquema de quarentena, que a mobilidade está reduzida, ele está saindo menos, eu estou saindo muito menos, como é que eu vou ter pauta para o Francisco toda semana? Não é que o Francisco arruma pauta toda semana? Toda semana o Francisco traz pauta nova. E a pauta dessa semana é no clima do inverno. O Francisco realmente é um ser multifacetado. A coluna do Garrone fica por aqui, lembrando que tem vídeos toda quarta e sábado, quarta maior. Talvez isso tenha ficado um pouquinho menor, porque foi feito assim, ó, pum, aconteceu, eu resolvi entrar no assunto. Foi uma coisa meio que despejei no improviso, com um pouco do que eu li no jornal, um pouco do conhecimento que eu já tenho e tal, pum, saiu uma coluna. Geralmente eu invisto mais tempo para fazer a coluna, não sei quanto tempo vai ficar essa coluna, só vou saber depois de editar. E no sábado tem um vídeo mais curtinho, que é o Vi no Zap, que eu analiso as mentiras, fake news e absurdos que rolam nos grupos de WhatsApp. Eu espero você no próximo vídeo, quarta e sábado, ou quando você quiser assistir. O importante é você curtir, compartilhar e aparecer mais uma vez aqui no canal da Coluna do Garrone. E tem novidade, eu tô falando que tem novidade, porque no meio de milhões de coisas que eu tô fazendo na vida, eu ainda tô inventando com os amigos um programa novo. Já comecei a fazer a arte, a gente já fez teste técnico, já fechei elenco. O que mais? Só falta botar no ar. Então, em breve, eu não sei quando em breve, mas em breve. Em menos de um mês? Menos de um mês, com certeza, menos de um mês. Vai estar no ar um programa novo, diferente, espero que vocês gostem. Então é isso, eu fico aqui divagando e me perco. Daqui a pouco eu tô fazendo um vídeo de 50 minutos. Então a coluna do Garrone fica por aqui. Eu espero você a qualquer momento e fique agora com a coluninha do Francisco num clima de inverno. Um clima de inverno você vai ver. Um beijo e tchau. Até a próxima. Nesse inverno, uma boa opção para o jantar é uma sopa de legumes. E o Francisco também, ele come muito legume, né? E eu aproveito a água em que os legumes cozinharam para fazer essa espécie de sopa, que tá meio fria, né? Uma sopa meio fria pro Francisco, que já está esperando aqui, né, Francisco? Tudo bem, Francisco? Quer sopa? Sopa de legumes? Cadê o patão? É isso. Então vou dar aqui a sopa de legumes pro Francisco. Tá gostoso? Né, Franciscão?